Fala seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito de 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira de investimentos, que eu já invisto há bastante tempo, deve ter mais ou menos aí uns 2 anos e meio que eu tenho esses fundos e que me trazem de renda passiva R$300 todos os meses. E aqui no vídeo eu pretendo mostrar algumas informações a respeito de cada um desses fundos e mostrar quanto eu precisei investir em cada um deles para receber R$300 todos os meses de renda passiva. Lembrando primeiramente que nada do que eu falar aqui é uma recomendação de investimentos. O objetivo do Cada Dia Mais Rico, que é esse canal, é simplesmente levar informações de qualidade para que você consiga tomar melhores decisões de investimentos. E para você que já sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. Mas para você que está me vendo aqui pela primeira vez, você não me conhece, espera ter alguma informação nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? Então a primeira coisa que você precisa entender aqui é a diferença entre renda ativa e renda passiva. Renda ativa nada mais é do que um dinheiro que você precisa trabalhar para receber. E renda ativa é um dinheiro que você não precisa trabalhar e você ainda assim vai receber. Um exemplo de renda ativa é o seu trabalho. Então você vai lá, trabalha durante o mês e recebe no mês seguinte referente a esse mês. Já a renda passiva é basicamente um dinheiro que você não precisa trabalhar para receber. Mas como assim? Não existe isso. E na verdade existe, basta você fazer investimentos em ativos. Você poderia, por exemplo, investir em imóveis e esses imóveis alugados te gerariam uma renda passiva que você, trabalhando ou não, iria receber. E existem outras formas de renda passiva, como por exemplo o investimento financeiro. Você pode investir em fundos imobiliários, que é o tema desse vídeo, e aí basicamente você vai receber aluguéis proporcionais ao valor que você investiu, e isso você, trabalhando ou não, você vai receber. E mais para o final do vídeo eu vou mostrar o valor exato que cada um desses fundos me pagou e quanto eu precisei investir para receber esse valor. Mas agora vamos fazer uma breve análise desses 3 fundos imobiliários para você entender quais são as características deles e o que nós devemos considerar em cada fundo. Então estamos aqui no Funds Explorer, que é o site que eu particularmente utilizo para fazer as minhas análises de fundos imobiliários, e nós já estamos aqui com o RBRY11, que é um desses fundos que me pagou aí mais de R$100 nesse último mês, né? Na verdade ele me pagou agora no mês de julho, referente ao mês de junho. E ele está custando nesse momento R$97 cada cota, tem uma liquidez média diária de 4,9 milhões, que é muito bom, significa que você conseguiria se desfazer das suas cotas em qualquer momento, caso fosse necessário, caso você quisesse. O último rendimento dele, que é o valor pago por cada cota, ou seja, a cada R$97 que você compra é uma cota e a cada cota você receberia, nesse último rendimento, R$1. O dividend yield, que seria o dividendo acumulado nos últimos 12 meses, né, o quanto ele distribuiu referente ao preço da cota atual, está em 12,98%. Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários são completamente isentos de imposto de renda. Então aqui é mais de 1% ao mês líquido de imposto. E outra informação importante aqui é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Esse fundo está sendo negociado mais ou menos no seu valor patrimonial, nesse caso em 0,99, e alguns fundos, como você vai ver aqui os próximos, estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, o que é interessante. Descendo aqui mais, nós temos algumas informações, como por exemplo o pagamento de dividendos ao decorrer do tempo. Então você consegue ver que em alguns momentos esse fundo pagou menos, em outros pagou mais, agora paga um pouquinho menos. Por que que isso acontece? Porque o RBRY11 é um fundo do tipo papel, é um fundo que investe em dívidas imobiliárias. E por investir em dívidas imobiliárias, esse fundo está literalmente atrelado de alguma forma à taxa de juros e à inflação. Sendo assim, se você tem uma diminuição da inflação, uma diminuição da taxa de juros, esse fundo tenderá a pagar menos. E coincidentemente, ou nesse caso não coincidentemente, ele teve uma queda nos seus rendimentos logo nesse período de queda dos juros. Descendo mais, a gente consegue ver outras informações. Aqui a gente tem o último dividendo, o dividendo acumulado aqui em percentual no último ano e o dividendo em percentual referente ao valor da cota atual. Descendo mais, nós temos o histórico de valorização ou desvalorização do fundo. Como você consegue ver, ele abriu a um preço bem acima disso, chegou a subir um pouquinho e caiu ali na pandemia, né? Pegou um período bem ruim e de lá para cá ele acumula uma alta, mas no período mais recente aqui uma queda devido à própria circunstância do mercado atual, que é um pouco de pessimismo devido a algumas políticas que o governo vem tomando, os números não estão bons e assim por diante. O que abre até mesmo uma oportunidade para quem quer se posicionar nesse tipo de fundo. E basicamente é isso aqui, né? Eu não vou fazer uma análise aprofundada desse
fundo, caso você queira saber mais sobre ele, basta você descer aqui e vir aqui em relatório gerencial, né? Pegando aqui o último relatório gerencial, você tem informações mais atualizadas. Indo agora para o próximo fundo, é o BCFF11, que nesse momento está custando R$ 8,60, o último rendimento foi de 7 centavos, em dividend yield ele pagou nos últimos 12 meses, referente ao preço da cota atual, 9,89%, que é um dividendo interessante para um fundo de fundos, que é um fundo que tem uma segurança bem interessante, é um fundo que investe em cotas de outros fundos imobiliários, por isso ele tem uma grande diversificação. E ele está sendo negociado nesse momento a 0,90 do seu valor patrimonial, ou seja, com um desconto de 10%. Descendo aqui nós temos o histórico de dividendos, pegando aqui os últimos 5 anos, por exemplo, você consegue ver que ele paga mais ou menos a mesma coisa desde sempre, né? Na verdade, ele teve um desdobramento, ele tinha um preço por cota maior, e aí ele teve um desdobramento, acabou ficando bem mais barato, virou um fundo de base 10, que nós chamamos, mas historicamente falando, o proporcional aqui, ele pagou mais ou menos a mesma coisa de dividendos. E descendo mais, nós temos algumas informações, como por exemplo, o histórico de valorização, nesse caso é um histórico de desvalorização. Existem alguns motivos para isso, a nossa economia não anda bem, como eu falei, mas também tem outros motivos, né? Algumas pessoas dizem que os fundos de fundos acabam destruindo o valor do investidor no longo prazo, porque é taxa sobre taxa, né? Você está pagando uma taxa para esse fundo que paga taxas para outros fundos, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma oportunidade também, porque você está tendo um desconto em cima de um outro desconto. Esse fundo está descontado nesse momento e ele investe em fundos que nesse momento também estão descontados. E o terceiro fundo dessa lista é o VILG11, que nesse caso está sendo negociado agora a R$ 91,65. O último rendimento foi de 65 centavos por cota, ou seja, a cada R$ 91 que você investe, você recebe 65 centavos mensais isentos de imposto de renda. O dividend yield acumulado em 12 meses referente ao preço da cota atual está em 8,35% e o seu PVP está em 0,81%. Alguns dos motivos para esse PVP bem abaixo, com um desconto aí de 19%, é justamente o seu dividendo que não está tão elevado, né? Mesmo sendo um fundo de galpões logísticos, ele ainda assim é um fundo que está pagando dividendos menores do que deveria. E nesse vídeo eu não vou entrar no mérito do porquê isso está acontecendo, porque não é um vídeo de análise de investimento, porque eu não poderia fazer uma análise, já que eu não sou um analista. Olhando aqui os últimos 5 anos, os seus dividendos, eles caíram aqui no período mais recente, chegando aqui a 0,60 na média. Esse último mês foi um pouquinho melhor em termos de dividendos, mas já esteve bem melhor do que isso, em 0,72. E descendo aqui nós temos mais informações desse fundo, como por exemplo o seu histórico de longo prazo, que também é um histórico de desvalorização do período de, nesse caso aqui, pegando desde 2019. Mas como você pode ver, existem ciclos, então de tempos em tempos você tem uma boa oportunidade para realizar alguma venda com lucro, em alguns momentos comprar a preços bem descontados, né? Eu costumo falar que isso é bem interessante, esse ciclo dos juros, esse ciclo de expectativas que acaba fazendo com que os fundos imobiliários oscilem bastante ao longo do tempo, acaba abrindo uma boa oportunidade para você entrar ou sair de um investimento. E descendo aqui você teria mais informações vindo aqui na parte de relatório gerencial e aí tendo mais informações detalhadas sobre o fundo. E basicamente esses 3 fundos imobiliários me pagaram mais de R$300. Somente esses 3 investimentos me pagaram mais de R$300 nesse mês de julho. Eu vou mostrar isso agora para vocês. E como eu não consigo gravar a tela do extrato do aplicativo, eu vou mostrar aqui na tela para vocês os dividendos e rendimentos que eu recebi dos meus investimentos aqui, incluindo esses fundos imobiliários citados no vídeo. Basicamente nós estamos aqui no aplicativo do Banco Inter e como você consegue ver, eu tenho vários investimentos que me pagaram dividendos recentemente. Então temos aqui o RBRY11 que pagou R$104. Temos aqui também que foi um investimento feito, né, em novas ações, novos fundos imobiliários. Temos aqui embaixo outros fundos imobiliários e temos aqui o BCFF11 que me pagou R$120,96. Aí tem aqui o número de cotas que eu tenho desse fundo. E aí nós temos aqui também o VILG11 que me pagou R$105,30.
30 centavos. Tudo isso esse mês, fora outros investimentos que me pagaram dividendos também. E como você consegue ver aí, nós temos nessa planilha os fundos imobiliários, que é o RBRY11, o BCFF11 e o VILG11. Eu coloquei aqui os tipos de fundos imobiliários, né? O RBRY11 é um fundo do tipo papel. Temos aí um fundo de fundos, que é o BCFF11, e um fundo do tipo tijolo, que é um fundo de galpões logísticos, que é o VILG11, né? Eu tentei pegar fundos diferentes, de categorias diferentes, para você entender um pouquinho as características deles. E aí temos o número de cotas de cada fundo. Eu tenho 104 cotas do RBRY11, aproximadamente 1.632 cotas do BCFF11 e 162 cotas do VILG11. O último dividendo foi de R$1 no RBRY11, 7 centavos no BCFF11 e 65 centavos no VILG11. O dividend yield em termos percentuais ficou em 1,03% no RBRY11, o que já era esperado por ele ser um fundo de papel e por conta disso ser considerado um fundo mais arriscado. Afinal, ele investe em dívidas imobiliárias e se, por exemplo, o emissor deixar de devolver esse dinheiro, simplesmente esse patrimônio será perdido, né? E esse resultado aqui já era esperado, né? Já era esperado que o RBRY11, por ser um fundo do tipo papel, por ser mais arriscado, pagasse dividendos maiores. Temos aqui 0,81% no BCFF11 e 0,71% no VILG11. Uma média, então, de 0,85% de yield. E o meu yield on cost, somando todos os meus fundos imobiliários, referente ao valor que eu investi lá atrás, então eu peguei preços menores em muitos deles, está em mais ou menos 0,9%. Essa informação não está aqui, mas somando todos os meus fundos imobiliários, eu tenho essa média de rendimentos vinda de fundos imobiliários. E do RBRY11 eu recebi R$104, do BCFF11 eu recebi R$120,96 e do VILG11 eu recebi R$105,30, totalizando R$330,26 de dividendos. E aí o valor que eu investi para receber isso foi, nesse momento, né, o valor atualizado. Não necessariamente foi de fato o valor que eu investi, porque eu investi lá atrás, então eu acabei pagando mais barato neles. Mas se você fosse investir nesse momento, você iria investir R$10.088 no RBRY11, R$14.035,20 no BCFF11 e R$14.847,30 no VILG11. Ou seja, você investiria R$38.970,50 para receber R$330 por mês, teoricamente para o resto da sua vida, enquanto esses investimentos continuarem existindo e pagando os dividendos. E agora eu quero saber a sua opinião, se esse é um valor interessante para receber ou não. Muitas pessoas podem falar, nossa, mas em renda fixa eu conseguiria um valor muito parecido ou conseguiria até mais do que isso. E aqui existe uma diferença porque é renda variável, existe potencial de valorização. Como você viu, 2 dos 3 fundos estão descontados nesse momento, o que abre um potencial de valorização. Então, nesse caso aqui, eu imagino que esses fundos no futuro vão valer mais e com isso eu recebo não apenas os dividendos, mas também a valorização. E se você quiser aprender mesmo a montar uma carteira de investimentos, tem um vídeo que eu vou deixar aqui em cima onde eu mostro como estruturar uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, diversificando entre vários tipos de fundos. É realmente um vídeo muito completo sobre isso. Se você tem essa curiosidade, vem aqui em cima. E se você quiser aprender a investir comigo, não apenas em renda fixa, mas também em renda variável, investimento no exterior, montar uma carteira diversificada, uma carteira anticrise, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição e aprenda a investir comigo. As vagas para essa terceira turma do meu treinamento de educação financeira, matéria-prima do investidor, ainda se encontram disponíveis nesse momento, ainda estão abertas, então você pode adquirir esse treinamento nesse momento. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tiver, compartilhe esse vídeo com algum amigo, algum parente, alguma pessoa que precisa dessas informações, alguma pessoa que também investe em fundos imobiliários ou que quer investir em fundos imobiliários. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.